Você já foi chamado de ingrato só porque decidiu se priorizar? Já foi acusado de egoísmo por simplesmente dizer não? Pois é. Às vezes, tudo o que a gente quer é um pouco de paz, um lugar à mesa, um abraço sem cobrança, um reconhecimento que não venha com um recibo. Mas quando você passa a vida inteira dizendo sim, a sua ausência vira um escândalo. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Meu nome é Edith Carter. E por muito tempo eu fui o tipo de mãe, de avó, que resolve tudo com dinheiro, com silêncio, com sacrifício. Eu financiava sorrisos e apagava os próprios desejos. Até o dia em que um simples jantar em família revelou uma verdade dolorosa. Eu nunca fui convidada, só era tolerada. E naquele dia, algo mudou. Pela primeira vez, em 77 anos, eu parei de tentar ser necessária. E comecei a ser verdadeira comigo mesma. Essa história não é só sobre uma mãe traída ou uma avó esquecida. É sobre o ponto de ruptura. Sobre o momento exato em que você entende que dar demais, sem limites, é também uma forma de se perder. Eu não briguei, não bati portas, apenas cortei o fluxo de dinheiro, de expectativas e de desculpas. E o que aconteceu depois mudou completamente a minha vida. Talvez você esteja aí do outro lado, achando que já é tarde demais, que o tempo passou, que não dá mais para voltar atrás. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nunca é tarde para se escolher. Nunca é tarde para dizer chega. E se hoje você sente que está se apagando em nome dos outros, respira fundo. Porque essa história é para você. A cada capítulo que você vai ouvir aqui, quero te convidar a refletir sobre o que é amor de verdade. Amor não é dependência, não é obrigação. Amor é cuidado com presença, não com transferência. Amor é quando alguém te quer por quem você é, e não pelo que você paga. E se você nunca teve coragem de traçar esse limite, talvez esse seja o empurrão que faltava. Então prepara o coração, porque o que vem a seguir não é drama. É vida real, é reencontro, é escolha. E, acima de tudo, é a história de uma mulher que foi considerada cruel, só porque decidiu pela primeira vez se colocar em primeiro lugar. Era para ser só um jantar em família. Nada demais, apenas uma refeição simples, risos leves, talvez um bolo no final. Edith tinha vestido seu azul marinho mais discreto, ajeitado o cabelo e se olhado no espelho com aquele brilho singelo de quem ainda espera ser bem-vinda. Mas o que veio não foi convite, foi rejeição. Uma mensagem curta, fria, sem espaço para dúvida. Você não foi convidada. Minha esposa não quer você lá. Dói mais quando vem de quem você mais ama. Edith esperou anos por sinais de carinho e recebeu 8 palavras que desmontaram uma vida inteira de dedicação. Não era só uma negativa, era uma porta fechada com tranca. Nem um telefonema, nem um "desculpa, mãe". Apenas o silêncio cortado por uma tela de celular que agora doía mais que qualquer grito. Garrett, seu filho, havia escolhido o conforto da esposa ao invés da presença da mãe. Por um instante, Edith pensou que era engano. Chegou a imaginar que talvez o número estivesse errado ou que alguém tivesse pegado o telefone de Garrett. Mas não era. O tom, a frieza, o desdém, tudo era dele. E mais uma vez, ela se calou. O que dizer quando a sua própria existência se torna inconveniente? Ficou ali sentada, sem forças até para chorar, como se a rejeição precisasse de tempo para penetrar na alma. Naquele momento, ela não pensou em confronto, em briga, em desabafo. Pensou apenas em tudo o que já tinha dado. Em todos os jantares que ela mesma pagou. Em todas as contas que assumiu, sorrisos que fingiu, feriados que passou sozinha. Mas com o cartão de crédito em dia. Ela era a base silenciosa da família. E, de repente, virou o estorvo. Como se sua presença ofuscasse uma harmonia que nunca existiu de verdade. A dor mais cruel é aquela que ninguém reconhece. Edith sentiu isso quando olhou para a parede, ainda com o celular na mão. Não era só decepção com o filho. Era o desmoronar de uma ilusão que ela mesma alimentou por anos. O tipo de amor que se dá esperando que um dia volte. E quando volta, vem cobrado.
Ela não queria um tapete vermelho, só um assento à mesa. E nem isso lhe foi dado. Cada minuto que passava trazia uma nova lembrança. O primeiro uniforme de Garrett, as noites em claro cuidando das febres dele, os conselhos antes das entrevistas. E tudo isso pesava, como um livro cheio de páginas lindas que de repente terminam em branco, como se a história dela tivesse sido útil apenas até certo ponto. Depois disso, era descartável, invisível, incômoda. Foi ali, no silêncio daquela cozinha, que algo começou a mudar. Não com raiva, não com vingança, mas com clareza. Edith entendeu que não dava mais para continuar mendigando amor onde só havia interesse. A mensagem não destruiu apenas uma noite, destruiu uma narrativa inteira. E quando isso acontece, você tem duas escolhas: se calar ou começar a se ouvir. E foi nessa escuta interna que ela começou a traçar uma nova rota. Naquela noite sem sono, Edith se viu rodeada de lembranças e recibos. A cada papel tirado da gaveta, vinha junto um sacrifício esquecido. Era cheque de faculdade, era pagamento de reforma, era ajuda para negócio que virou lucro, mas nunca virou gratidão. Ela não só ajudou, ela sustentou. E ninguém parecia lembrar. Até o folheto da casa nova, que ela tinha ajudado a pagar, ainda estava guardado com cuidado, como se simbolizasse um sonho compartilhado, que acabou sendo só dela. Edith percebeu algo doloroso. Ela era o alicerce invisível de uma família que só lembrava dela como um número no banco. Aquilo que ela chamava de amor estava mais para a dependência disfarçada. Ela sempre achou que dar era o caminho para manter a união. Mas, no fundo, tinha comprado espaço em uma família que só a tolerava enquanto fosse útil. Quando parou para olhar os papéis, não viu apenas transferências. Viu transações emocionais. Não é fácil enxergar isso, porque uma mãe sempre quer acreditar que o amor basta. Mas amar não deveria significar se anular. Edith começou a se perguntar: quando foi a última vez que fizeram algo por ela sem esperar retorno? Quando foi a última vez que ela foi vista como mulher e não como provedora? Essas perguntas ecoavam na cozinha como gritos silenciosos, e no fundo, ela já sabia a resposta. O curioso é que o despertar não veio com raiva. Veio com lucidez. Ela não queria castigar ninguém, não queria cobrar dívidas, queria apenas parar de ser a única a carregar o peso. Depois de tanto tempo apagada, Edith acendeu uma vela dentro de si. Começou a enxergar tudo com outros olhos. E esse tipo de clareza, quando chega, não tem mais como ser desvista. Quantas vezes ela passou natais sozinha, mas pagou o peru da ceia alheia? Quantas vezes ouviu obrigado, que parecia mais protocolo do que carinho? Ela sabia. Sabia de cada vez que disfarçou mágoas com sorrisos. Mas naquela madrugada, algo mudou. Ela pegou uma caneca de chá, sentou à mesa e encarou a pilha de documentos como se estivesse lendo a própria história. Uma história de amor sem retorno. E quando você se dá conta de que foi usada, ainda que com sorrisos e palavras doces, não dá mais para voltar atrás. Edith não era só uma mãe cansada. Era uma mulher que tinha sido forte por tempo demais. Forte ao ponto de ser esquecida. E agora, com 77 anos, finalmente estava pronta para lembrar de si. Não como coadjuvante, mas como autora da própria vida. Esse momento de despertar silencioso foi mais profundo do que qualquer briga, porque não envolveu gritos nem discussões, apenas a verdade. E a verdade, quando chega assim, mansa e firme, tem o poder de virar a chave. Edith percebeu que nunca é tarde demais para resgatar a si mesma. E essa foi a primeira semente do que viria a seguir. Na manhã seguinte, Edith acordou cedo, mas não com aquele peso de antes. Tomou seu chá mais forte, como se preparasse o corpo para uma batalha serena. Sentou novamente diante da secretária antiga, aquela que já guardava décadas de papéis, e puxou os documentos que tinham nome e sobrenome. Garrett Carter. Não era vingança. Era firmeza. Pela primeira vez, ela ia se proteger, não só financeiramente, mas emocionalmente. Pegou o telefone e ligou para o banco.
A voz do outro lado da linha parecia hesitante, como se não acreditasse que uma senhora de 77 anos estivesse prestes a suspender 174 pagamentos automáticos. Mas Edith sabia exatamente o que estava fazendo. Cada débito cancelado era uma corrente rompida. Cada autorização revogada era um passo em direção à sua própria liberdade. Quando pediu o cancelamento da procuração, sentiu o ar mais leve. Não foi fácil. Sua mão tremia, não de dúvida, mas de emoção contida. Ao desligar o telefone, sentiu como se tivesse tirado uma mochila invisível que carregava há décadas. A sala ficou em silêncio, mas era um silêncio diferente. Não de solidão, mas de poder. Pela primeira vez em muito tempo, Edith era a única no comando da própria vida. E isso, para ela, já era uma revolução. Ela olhou pela janela. Lá fora, a rua seguia tranquila, mas dentro dela, tudo estava mudando. Não se tratava apenas de parar os pagamentos. Era sobre parar o ciclo de doação infinita, de amor que vinha com cobrança, de laços que mais pareciam algemas. Edith entendeu que amor sem limite vira prisão. E ninguém, nem mesmo um filho, tem o direito de prender alguém com afeto condicional. É curioso como uma decisão pequena aos olhos dos outros pode ser gigante para quem vive a dor. Edith não fez escândalo, não anunciou nada à família. Apenas começou a mudar. E mudanças verdadeiras acontecem assim, de dentro para fora. Ela não estava buscando aplauso, estava buscando paz. E essa paz viria da coragem de finalmente dizer não. Depois que desligou o telefone, digitou uma mensagem curta para Garrett. Agora é sua vez de pagar o que é seu. Simples, direto, sem drama. Não precisava justificar nada. Não devia nada. Durante anos, ela sustentou todos. Agora era hora de se sustentar. E essa mudança, embora silenciosa, fez mais barulho do que qualquer discussão. Essa foi a primeira vez que Edith se escolheu com tanta clareza. E não é egoísmo se colocar em primeiro lugar quando se passou a vida toda ficando por último. Aquela decisão não fechou portas. Ela abriu caminhos. Porque quando a gente para de esperar reconhecimento, começa a se reconhecer. E isso muda tudo. Garrett não demorou a aparecer. Tocou a campainha com força, daquele jeito impaciente que mais soa como cobrança do que respeito. Edith abriu a porta sem sorrir. Ele entrou sem esperar convite, como fazia com as finanças da mãe, por hábito, por conveniência. Mas agora, algo havia mudado, e ele sentiu no ar que não era mais bem-vindo como antes. Que história é essa, mãe? Perguntou com voz nervosa, tentando soar no controle, mas com o desespero escorrendo nas entrelinhas. Edith não se exaltou. Caminhou até a cozinha, colocou água para ferver e respondeu com calma. Você sabe o que é. Garrett ficou em pé, olhando ao redor, como se esperasse que o ambiente respondesse por ela. Mas Edith já não precisava provar nada para ninguém. Quando ele sentou, ela colocou uma xícara de chá à sua frente. Ele não tocou. Você cancelou tudo? Ele perguntou. Sim, ela respondeu. Todas as 174 transações? Sim. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio de tudo o que ficou sem ser dito por anos. Ele parecia um menino perdido. Mas Edith, agora, era uma mulher encontrada. Por quê? Ele insistiu. E Edith, olhando nos olhos dele, falou com firmeza. Porque você me desinvitou da sua vida, Garrett, e agora eu estou apenas obedecendo. Não havia mágoa no tom dela. Havia clareza. E talvez essa fosse a parte mais difícil de engolir. Garrett esperava gritos, drama, talvez até lágrimas, mas o que recebeu foi limite, frio, calmo e necessário. Ele tentou argumentar. Foi a Marissa? Ela estava nervosa naquele dia. Mas Edith o interrompeu com uma pergunta que cortou mais do que qualquer acusação. Você não quis me excluir? Ou só não queria lidar com as consequências disso? Ele não respondeu, porque no fundo, sabia. Sabia que deixou a esposa decidir por ele. E que agora pagava o preço. Edith não fez cena. Só disse. Durante anos eu estive lá. Sempre. Mas meu apoio virou obrigação. Meu amor virou invisível.
Então hoje, eu parei. Garrett tentou retomar o controle. Mas temos contas, empréstimos, Toby precisa pagar a faculdade. Ela apenas o olhou e perguntou: E o que vocês já fizeram por mim? Que não envolvesse um boleto? O silêncio respondeu por ele. Pela primeira vez, Garrett percebeu que a mãe que sempre cedia, agora escolhia ficar, e que o conforto da dependência tinha acabado. Edith não queria vê-lo sofrer. Queria vê-lo crescer. Mas para isso, era preciso uma dor que ele nunca tinha sentido, a de ter que se virar. A partir dali, o jogo mudou, e ela finalmente estava no seu lugar de direito, o da própria vida. 2 dias depois, quem apareceu à porta foi Toby, o neto mais velho. Seu rosto dizia tudo: olheiras profundas, camisa amassada, mãos inquietas. Edith o recebeu com o mesmo carinho de sempre, mas com um novo olhar. Um olhar que via além das desculpas. Ele caiu no sofá como quem desaba. Vovó, preciso de ajuda, disse direto. Pela primeira vez, Edith não se apressou em consolar. Ela ouviu em silêncio enquanto ele explicava. O cartão foi bloqueado, o aluguel atrasado, o carro prestes a ser apreendido. Tô ferrado, resumiu. Ela perguntou quanto ele devia. Uns 7.000. E o que fez com o dinheiro? Toby desviou o olhar. Festas, viagens, um celular novo. Nenhuma emergência, nenhuma necessidade. Apenas escolhas, feitas sem pensar em consequência, porque alguém sempre cobria o estrago. Edith respirou fundo. Você está trabalhando, não está? Ele assentiu. Na seguradora. 2 anos já. Então me explica, por que você ainda não aprendeu a administrar o que ganha? A pergunta não vinha de julgamento, mas de frustração amorosa. Ela sabia que parte da culpa era sua, por nunca tê-lo deixado sentir o gosto da responsabilidade. Mas agora seria diferente. Eu sempre achei que se algo desse errado, vocês, ou você, me ajudariam, confessou Toby. E ali estava a raiz do problema. O amor incondicional virara muleta. Edith se aproximou, olhou nos olhos dele e disse: Não sou mais seu plano B, não sou banco, sou sua avó. Ele abriu a boca, talvez para pedir mais uma chance, mas ela foi mais rápida. Dessa vez a resposta é não. O não caiu pesado, como uma porta que se fecha. Toby insistiu: Só dessa vez juro que pago. Edith se manteve firme. Meu amor por você continua, mas agora ele vem com limites. No lugar do dinheiro, ela ofereceu algo melhor. Uma oportunidade. Meu advogado, o Sr. Whittaker, está buscando um assistente. Meio período. Vai atender telefone e servir café. Não é glamour, mas é digno. Toby piscou, surpreso. Você faria isso por mim? Edith sorriu, com um carinho que misturava esperança e firmeza. Faria, mas não porque você merece um resgate, e sim porque você merece uma chance de crescer. Aquele momento, ainda que desconfortável, foi uma semente. Pela primeira vez, Toby ouviu um não que vinha do amor. Um amor que não queria proteger, mas preparar. Quando ele saiu, Edith ficou parada na janela por um tempo. Viu o neto se afastar e se perguntou se ele entenderia, um dia, o presente que acabara de receber. Dizer não a alguém que amamos pode parecer crueldade, mas às vezes é exatamente isso que salva, porque o amor verdadeiro não entrega a solução pronta. Ele oferece o caminho para que o outro aprenda a construir a sua. Naquela mesma semana, quem apareceu foi Rebecca, com uma sacola de compras, um sorriso leve e nenhum pedido. Ela não vinha por dívida nem por drama. Apenas chegou, bateu na porta com delicadeza e disse: Vim ver você, vó. Edith estranhou no começo. Era tão raro alguém da família aparecer sem esperar algo em troca, mas Rebecca sempre foi diferente. Elas entraram juntas na cozinha. Enquanto Edith colocava a água para ferver, Rebecca começou a tirar as compras da sacola. Legumes frescos, massa, molho de tomate, algumas ervas. Não é muito, disse, mas achei que a gente podia cozinhar juntas. Era um gesto simples e, ao mesmo tempo, enorme. Porque ali, pela primeira vez em muito tempo, alguém viera oferecer em vez de pedir. Você tá bem, vó?
Ela perguntou enquanto picava a cenoura. Edith parou por um segundo, olhou para aquela menina que virou mulher sem nunca deixar de ser sensível. Tô. Pela primeira vez em muitos anos. Tô mesmo. Rebecca sorriu. Era um sorriso de quem já sabia, de quem enxergava além das aparências há muito tempo. Eu sabia. Eu sabia que a senhora ia ficar melhor longe deles. Elas jantaram em silêncio. Não um silêncio tenso como tantos jantares com Marissa, mas um silêncio leve, confortável, como dois corações que se reconhecem. Rebecca não tocou no assunto da herança nem nas decisões recentes. Só falou sobre o novo curso, o apartamento pequeno mas charmoso, os livros que estava lendo. E Edith se deu conta. Ali estava a família que restava e que bastava. Depois da sobremesa, Rebecca olhou nos olhos da avó e disse: "A senhora está fazendo a coisa certa, sabia? Eu vejo como te tratavam, principalmente a mamãe. Ela sempre viveu bem às suas custas e ainda assim fazia parecer que era pouco." Foi um soco doce no estômago. Edith, por dentro, chorava de alívio, porque finalmente alguém validava o que ela sempre sentiu. E ninguém nunca disse: "Não precisa de muito para cuidar de alguém, né?" disse Rebecca guardando os pratos. "Às vezes é só estar presente." Edith sorriu, com os olhos úmidos. "Você tem razão. Cuidar não é pagar boleto. É lembrar o aniversário, é ligar sem motivo, é cozinhar junto, mesmo que só macarrão." Foi a primeira noite, em muito tempo, que Edith foi dormir com o coração aquecido. Não por esperança, mas por presença. Antes de ir embora, Rebecca segurou a mão da avó e disse baixinho: "Eu tô aqui, sempre. Não pelo que você dá, mas por quem você é." Edith a abraçou com força. Era aquele tipo de abraço que não se dá, se entrega. E naquele instante, ela entendeu que mesmo com todas as perdas, havia ganho algo imenso. O amor genuíno de alguém que a via, escutava e, acima de tudo, escolhia estar ali. O telefone tocou de novo. Era Garrett, pedindo uma conversa em família. A voz dele estava tensa, quase ensaiada. Edith aceitou, com uma condição: "Na minha casa, amanhã, 2 da tarde, e sem surpresas." Mas, é claro, houve surpresas. Às 14 horas em ponto, 3 carros estacionaram em sua frente. Do primeiro carro desceu Marissa, em trajes elegantes, ao lado dos pais, da irmã e até de 2 amigos. Um pequeno comitê de pressão. Edith respirou fundo. Quando Garrett apareceu na porta, tentou se justificar. "Eles estão preocupados." Mas ela o interrompeu. "Essa não é uma assembleia, é a minha casa. Só entra quem tem algo real a dizer." E apontou para os outros. "Eles ficam no carro." Marissa tentou manter o controle. "Estamos aqui para resolver a situação como adultos." Edith abriu a porta, deixando passar apenas os filhos e netos. O restante, desconcertado, voltou aos carros. A sala ficou pequena. Mas era o suficiente. Edith sentou-se com calma, as mãos cruzadas sobre o colo, e perguntou: "E então? Quem quer começar esse circo?" Marissa, claro, tomou a frente. Falou por longos minutos sobre como as decisões de Edith afetaram a todos, sobre aposentadorias, prestações, futuro dos netos. Um discurso pautado em números, não em sentimentos. Quando terminou, Edith apenas perguntou: "E em que momento eu virei a patrocinadora oficial de todos vocês?" Silêncio. Olhares baixos. Ninguém tinha resposta. Edith então olhou para Garrett. "Quantas vezes você me visitou só para me ver, e não para pedir algo?" Ele hesitou. Para Toby. "E você? Quantas vezes ligou só para dizer bom dia?" Ele desviou o olhar. Para Marissa. "O que você já fez por mim, sem esperar nada em troca?" A nora abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu, porque não havia nenhuma verdade para dizer. A tensão subiu. Marissa enfim perdeu o tom. "Isso é manipulação. Você quer nos fazer sentir culpados." Edith respondeu com serenidade. "Não, eu tô só dizendo a verdade, pela primeira vez." Marissa rebateu com fúria. "Você vai se arrepender quando estiver sozinha." Mas Edith permaneceu firme. Família é quem escolhe ficar, mesmo quando não tem mais nada a ganhar com isso. Por fim, Garrett perguntou:
Quer que a gente peça desculpas? Quer que implore? Edith balançou a cabeça. Quero que vocês cresçam. Quero que entendam que amor não é conta de luz, nem cartão de crédito. Quero que aprendam a viver sem me usar como muleta. Um por um, eles se levantaram e saíram. Menos Rebecca, que ficou, porque às vezes basta um coração sincero para curar o estrago de uma multidão. Na manhã seguinte à reunião, Edith acordou sem peso no peito. Pela primeira vez em anos, não havia contas dos outros para revisar, nem pedidos silenciosos rondando sua porta. A chaleira apitou e o chá pareceu mais quente, mais calmo. Ela não era mais o apoio invisível da família. Era apenas ela mesma. E isso começava a parecer suficiente. A cozinha, antes cheia de bilhetes de lembretes e calendários dos netos, agora tinha flores no centro da mesa. Edith passou a dedicar tempo aos pequenos prazeres que antes não cabiam na rotina. Bordado, música clássica baixinha, leitura de romances que nunca terminava. Comprou um livro de colorir para adultos e descobriu que desenhar acalmava seus pensamentos. Coisas simples, mas profundamente restauradoras. Retomou os passeios no parque onde costumava andar com James. Lá, o silêncio era bem-vindo. A sombra das árvores não pesava, abraçava. O tempo desacelerou. Edith aprendeu a andar devagar, sem sentir que estava sendo deixada para trás. Pela primeira vez, o relógio era dela, e não dos outros. Seus dias se tornaram mais leves. Recebia poucas visitas, mas as que vinham eram reais. Nada de pedidos, nada de chantagem emocional. Apenas presença. Rebecca vinha às vezes com uma torta, outras com um abraço demorado. Ninguém mais aparecia com urgência, nem com conta na mão. E, curiosamente, Edith não sentia falta. Na igreja do bairro, voltou a frequentar os encontros de leitura e oração. Fez amizade com Dona Hilda, que também criara 3 filhos sozinha e agora vivia num apartamento pequeno, mas cheio de risadas. As duas se tornaram companheiras de caminhada e de silêncio. E Edith começou a perceber. Era possível reconstruir uma vida sem os escombros da antiga. Não foi fácil, nem rápido. Às vezes, o coração vacilava. Tinha dias em que ela olhava para o celular, esperando por um pedido de desculpas. Mas mesmo sem isso, ela seguiu. Porque a cura não depende da resposta do outro. Depende de você escolher, todos os dias, não voltar ao lugar onde foi ferido. E assim, pouco a pouco, Edith foi se reconstruindo. Não como a mãe sacrificada, nem como a avó disponível, mas como mulher, como Edith. Com vontades próprias, planos pequenos, mas seus. E com uma convicção nova, de que não é tarde para começar de novo, desde que o recomeço seja inteiro e venha da alma. Viajar para a Itália sempre fora um sonho antigo, um plano adiado, deixado de lado por não ser a hora. James falava da Toscana como quem descreve o paraíso. Vinhedos ondulantes, pores do sol dourados, vinho artesanal. Mas sempre havia uma conta a pagar, um filho precisando de algo, um motivo para deixar para depois. Até que Rebecca olhou nos olhos de Edith e disse: "Vovó, agora é por você." E ela foi. O voo foi tranquilo, mas o que se transformava em Edith era mais profundo do que qualquer deslocamento. Era a sensação de fazer algo por si, sem culpa. O primeiro café no terraço veio com lágrimas silenciosas. Não de tristeza, mas de libertação. Ao fundo, Lorraine, sua amiga mais antiga, rabiscava um diário de viagem e sorria ao vê-la respirar fundo, sem pressa. Na Toscana, cada passo era um reencontro. Edith andava pelas ruelas de pedra e tocava as paredes antigas como quem redescobre texturas esquecidas. Numa loja local, comprou uma echarpe azul marinho, da mesma cor do vestido que vestira no dia em que foi rejeitada. Mas agora não era sinal de dor, era escolha. Era a elegância que nascia de dentro, e não da necessidade de agradar. Durante uma noite em que o céu parecia pintado à mão, Edith tomou uma taça de vinho e viu o nome de Garrett surgir na tela do celular. Antigamente, teria atendido antes do segundo toque, mas dessa vez, apenas observou a tela escurecer. Não era raiva,
Era discernimento. O ciclo precisava ficar encerrado, e ela não precisava justificativas para isso. Enquanto a brisa soprava leve, sussurrou um brinde silencioso, a mulher que eu finalmente escolhi ser. E naquele momento, entendeu que liberdade não é ausência de vínculos, é ausência de correntes invisíveis. Ela não precisaria mais provar valor algum, não precisaria mais implorar por lugar à mesa de ninguém. A paz agora morava nela. Rebeca mandou uma foto de seu novo apartamento com uma legenda simples. Vovó, fiz um quarto só para você. Edith sorriu. Era tudo o que sempre quis. Ser bem-vinda por quem via seu valor de verdade. A neta não oferecia luxo, nem dependência. Oferecia presença, espaço, reciprocidade. E isso bastava para aquecer o coração. Na última manhã na Toscana, Edith olhou o horizonte com os olhos marejados. Não por saudade, mas por gratidão. A mulher que embarcara naquele avião não era a mesma que agora tomava seu último café europeu. Ela voltaria ao seu país, sim, mas não ao seu passado. E o que levava consigo era o que o tempo e as feridas não puderam apagar. A força de quem, mesmo tarde, ousou se escolher. Durante muitos anos, Edith acreditou que amor era sinônimo de doação sem limites, que ser mãe era sacrificar-se sem retorno, sem espaço, sem voz. Mas o tempo e a dor lhe ensinaram algo poderoso. O amor genuíno também sabe dizer basta. E às vezes, a maior prova de afeto não é insistir, é se afastar com dignidade. Ela não deixou de amar o filho, não deixou de se importar com os netos. Apenas escolheu parar de se anular para caber no mundo deles. Porque existe um tipo de cansaço que não se cura com descanso, se cura com decisão. A decisão de se priorizar, de se reconstruir, de se olhar no espelho e finalmente reconhecer: eu mereço mais. E talvez seja essa a verdadeira herança que Edith deixa. Não o dinheiro que investiu, nem a casa que ajudou a pagar, mas a coragem de traçar limites, a firmeza de dizer não e a serenidade de mostrar que nunca é tarde para escolher a paz. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvir. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui, cada história é um lembrete. Você ainda pode reescrever a sua.